2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Obrigado, Senhor, por esta leitura que temos feito. Pedimos a tua ajuda neste momento, pois é uma hora onde precisamos tomar a revelação que o Senhor tem trazido através do teu profeta, o sétimo anjo. Ajuda-nos nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos tentar falar nesta hora sobre a recompensa do mensageiro.
Muito bem, nós já temos aprendido que Deus tem visitado os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, né? Já temos aprendido isso, que esse povo gentil, chamado pelo apóstolo São Paulo em Romanos 11, 25, de plenitude dos gentios, certo? Ele disse, o apóstolo São Paulo falou em Romanos 11, 25, disse: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumar de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Nós sabemos que essa plenitude dos gentios corresponde a 7 períodos que a Bíblia nos mostra em Apocalipse 2, Apocalipse 3, com aquelas 7 igrejas, com aqueles 7 anjos, referindo-se, certo? Dando para que pudéssemos ver ali 7 eras da igreja gentílica, com os seus respectivos mensageiros. Então você tem a era de Paulo, Éfeso, a era de Irineu, certo? A era de Esmirna. Você tem ali a era de Martim, a era de Pérgamo. Você tem também a era de Columba, Tiatira. Você tem a era de Lutero, a era de Sardes. Você tem a era de Filadélfia, a era de Wesley. E você tem a última era da igreja, Laodiceia, cujo mensageiro foi o 7º anjo, o irmão Brana, certo? Agora, nós tomamos o que disse o irmão Brana na mensagem à era de Pérgamo. Você sabe que as eras foi pregada antes dos selos, mas ela só foi distribuída aos irmãos após a pregação dos selos. O irmão Brana ficou corrigindo algumas coisas das eras que havia pregado anteriormente. Ele corrigiu com os selos para depois distribuí-las, certo? Então, tomando o que o irmão Brana falou na mensagem à era de Pérgamo, eu queria tomar aqui o parágrafo 168, a era de Pérgamo, certo? Para a gente poder ler na mensagem à era de Pérgamo 168. O que disse o irmão Brana? Ele diz assim: ora, desde que cada uma dessas mensagens é dirigida ao anjo, entre parênteses, mensageiro humano, uma responsabilidade muito grande, tanto como um maravilhoso privilégio, é a sua porção. A porção de quem? Daquele mensageiro humano. Para estes homens, Deus faz promessas especiais, como no caso dos 12 apóstolos, se assentando em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Depois, recorde que Paulo recebeu uma promessa especial. Que promessa foi essa? Aí o irmão Brana disse: a de apresentar as pessoas da noiva em seu dia a Jesus. Então veja que essa promessa especial foi dada ao apóstolo São Paulo. Que promessa? A promessa de apresentar as pessoas da noiva em seu dia a Jesus. Certo, irmãos? Então é uma promessa que Deus deu a cada mensageiro,
a cada anjo. Esta promessa é uma recompensa deste mensageiro. Este homem recebe de Deus uma mensagem, entrega ao povo em seu dia, aquela mensagem é aceita pelos eleitos daquele dia, e Deus deixa esta promessa ao mensageiro do dia como uma recompensa. Que recompensa? A de apresentar as pessoas da noiva do dia a Jesus. Certo, irmãos? Vou ler de novo esse parágrafo aqui, porque é necessário nós vermos que o mensageiro, ele tem uma recompensa, certo? Que foi dada como promessa. Vou ler de novo o 168, vamos ler novamente. A mensagem era de Pérgamo. Preste bem atenção. Ora, desde que cada uma dessas mensagens é dirigida ao anjo, o mensageiro humano, uma responsabilidade muito grande, tanto como um maravilhoso privilégio é a sua porção. Para estes homens, que homens? Os mensageiros. Para estes homens, Deus faz promessas especiais, como no caso dos 12 apóstolos, se assentando em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Você tem os 12 apóstolos se assentando nos 12 tronos como uma recompensa, né? Julgando as tribos, as 12 tribos de Israel. No caso das 7 eras da igreja gentílica, você tem 7 mensageiros para as 7 eras da igreja, e Deus também dá a esses homens, como deu aos apóstolos, uma promessa, uma recompensa. No caso dos 12 apóstolos, se assentar nas 12 tribos, julgando, nos 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. No caso dos 7 mensageiros, apresentar a Cristo uma noiva. Os irmãos se compõem a noiva naquele dia. E você sabe que no julgamento do trono branco, a noiva estará sentada com Cristo, seu esposo, e julgará as pessoas. Como? De que forma? Através de cada mensageiro que trouxe em cada era uma mensagem. As pessoas serão julgadas por aquela mensagem de cada mensageiro ali no trono branco. Então vamos ler, prosseguindo a leitura, o profeta diz: depois recorde que Paulo recebeu uma promessa especial. Paulo foi o primeiro mensageiro para a primeira era da igreja, Éfeso. Depois recorde que Paulo recebeu uma promessa especial. Que promessa foi essa? Queria grifar essa parte aqui. A promessa de apresentar as pessoas da noiva em seu dia a Jesus. Aí o irmão Brena cita 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que é onde nós lemos aqui, onde Paulo diz: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar. Olha só, vos tenho preparado para vos apresentar. Vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então Paulo vai apresentar as pessoas, os irmãos do seu tempo, a Cristo, porque esta é a promessa de Deus como uma recompensa ao mensageiro do dia. Certo?
Prosseguindo a leitura, o profeta diz: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar. Isto é interessante, é importante frisar isto. É importante, é necessário frisar isto, onde Paulo diz: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, Paulo apresentando o seu grupo de irmãos, Paulo apresentando as pessoas do seu dia como noiva a Jesus Cristo. E esta é a recompensa, como promessa para cada mensageiro. Foi o que o irmão Brana disse aqui, certo? Prosseguindo a leitura, o irmão Brana diz: eu penso que a maioria de vocês se lembra de que tenho dito sempre que tenho medo de morrer. A hipótese de me encontrar com o Senhor e Ele não se agradar de mim. Pois eu o tenho desapontado muitas vezes. Bem, eu tenho pensado naquela vez, em certa manhã, estava na cama e repentinamente eu fui tomado por uma visão muito peculiar. Eu digo que foi peculiar porque eu tenho tido milhares de visões e nunca parecera deixar o meu corpo. Mas ali eu fui levantado e olhei para trás e vi minha esposa. E vi o meu corpo ali deitado ao lado dela. Então eu me encontrei no lugar mais belo que já vira. Era um paraíso. Eu vi multidão de pessoas belíssimas e mais felizes que jamais vira. Todos pareciam tão jovens, entre 18 e 21 anos de idade. Não havia nenhuma ou nenhum com cabelos brancos, ou rugas, ou qualquer deformidade entre eles. As jovens todas tinham cabelos compridos, caindo até a cintura. E os jovens eram simpáticos e fortes. Oh, como eles me receberam bem! Eles me abraçaram e me chamavam de querido irmão, e continuaram falando comigo como eles estavam alegres por me verem. Quando eu perguntei quem era todo aquele povo, a meu lado me disse: eles são seu povo. Isso é interessante, porque na visão que o irmão Brana teve, indo lá na sexta dimensão, ele viu essa multidão de pessoas. Eles estavam todas felizes, alegres, jovens, cerca de 18 a 21 anos. E o irmão Brana diz que todos estavam ali falando com ele, alegres por verem o irmão Brana. O irmão Brana perguntou quem era todo aquele povo. E Deus falou para ele: eles são o teu povo. Você então tem que recordar atrás para o mensageiro Paulo. Lendo de novo aqui, vamos voltar a 2 Coríntios 11, verso 2. Voltando lá, porque cada mensageiro tem uma recompensa. Vamos prosseguir aqui. Deus deu esta promessa para cada mensageiro. E a Paulo não foi diferente. E a todos os demais, até William Brana, não foi diferente. Paulo disse aqui em 2 Coríntios 11, versículo 2, preste atenção: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. Certo? Aí, voltando aqui no parágrafo 168 da mensagem era de Pérgamo, certo? 168 era de Pérgamo.
o irmão Brana fala sobre essa escritura. Ele diz assim: ora, desde que cada uma dessas mensagens é dirigida ao anjo, entre parênteses, mensageiro humano, uma responsabilidade muito grande, tanto como um maravilhoso privilégio, é sua porção. Para estes homens, que homens? Esses mensageiros. 7. Para esses homens, Deus faz promessas especiais, como no caso dos 12 apóstolos, se assentando em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Depois, recorde que Paulo, olha só, queria grifar essa parte aqui para os irmãos me acompanharem na internet. Depois, recorde que Paulo recebeu uma promessa especial. Que promessa foi essa? O irmão Brana diz: há de apresentar as pessoas da noiva em seu dia a Jesus. A promessa especial dada a Paulo é esta: há de apresentar as pessoas da noiva do seu dia a Jesus. Porque Paulo tem o seu povo para apresentar a Jesus. Irineu tem o seu povo para apresentar a Jesus. Martim tem o seu povo para apresentar a Jesus. Columba tem o seu povo para apresentar a Jesus. Lutero tem o seu povo para apresentar a Jesus. Wesley tem o seu povo para apresentar a Jesus. Eu te pergunto, Brana não tem um povo para apresentar a Jesus? Claro que tem. Que na visão, voltando à visão, o profeta diz que foi lá na sexta dimensão e viu essa multidão de pessoas e disse: quem são esses? E Deus falou: esses são o seu povo. Vamos prosseguir aqui a leitura. 169, a era de Pérgamo. Eu estava tão perplexo na visão que perguntei: são todos estes Brana? Brana natural, né? Família Brana, Bilipô, José Brana, enfim. Ele disse: não, eles são os seus convertidos. Ele então apontou para uma senhora e disse: veja, aquela jovem senhora que você estava admirando há um momento, ela tinha 90 anos de idade quando você a ganhou para o Senhor. Eu disse: e pensar que era disto que eu estava com medo de morrer. O homem disse: estamos descansando enquanto esperamos a volta do Senhor. Eu repliquei: eu quero vê-lo, eu quero ver a Jesus. Ele disse: você não pode vê-lo, mas ele vem logo, e quando ele vier, ele virá para você primeiro. E você será julgado segundo o evangelho que você tem pregado, e nós seremos seus subordinados. Eu disse: você quer dizer que eu sou responsável por todos este povo? Ele disse: sim, cada um deles. Você nasceu um líder? Eu perguntei: cada um será responsável. E o apóstolo São Paulo? Que esse Paulo é aquele mensageiro que o irmão Brana disse, depois, recorde, Paulo recebeu uma promessa especial. A que promessa? A de apresentar as pessoas da noiva do seu dia a Jesus. O irmão Brana pergunta aqui para Deus: e o apóstolo São Paulo? Que Deus falou para o irmão Brana: você vai ser julgado, você nasceu um líder, você vai ser julgado pelo que você pregou. Ele disse: e o apóstolo São Paulo? Deus falou: ele também. Ele é responsável por seu dia. Olha só. Aí, 179. Bem, eu disse: eu tenho pregado o mesmo evangelho que Paulo pregou.
Aí a multidão clamou: estamos descansados nisto. 180, o parágrafo chave. Mombrana disse, depois que a multidão falou na visão para ele: estamos descansados nisto. Nisto o quê? Que Brana pregou o mesmo evangelho que Paulo pregou. E se Paulo entrou, diz: eu também entro. Aí disse Mombrana aqui, 180, parágrafo: sim, eu posso ver que Deus vai dar uma recompensa especial aos seus mensageiros. Sim, eu posso ver que Deus vai dar uma recompensa especial a seus mensageiros que têm fielmente se desincumbido da responsabilidade que Ele tem colocado sobre eles. Se eles têm recebido a revelação da palavra para a sua era e têm pregado fielmente em seu dia e vivido o que pregam, eles receberão uma grande promessa. Que promessa? A de apresentar a noiva do seu dia a Jesus. Sim, cada um desses homens apresenta o seu povo a Jesus. Aí eu te pergunto, nesta hora em que vivemos, qual mensageiro vai te apresentar a Jesus? Qual mensageiro vai te apresentar a Jesus? Responda você para você mesmo. Eu quero te dizer que em Apocalipse 10 não há mais de um mensageiro. E este mensageiro em Apocalipse 10, que é o sétimo anjo, ele é quem apresentará a noiva desse tempo final a Jesus. Não venha me colocar um outro mensageiro aqui para te apresentar a Jesus, porque você tem que ver que em Apocalipse 10 tem apenas um mensageiro. Aí você diz: aonde que tem isso, pastor? Vamos ver na mensagem do profeta. Quero primeiro ler Apocalipse 10, porque você tem esta promessa. Paulo disse em 2 Coríntios 11:12: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar. Paulo vai apresentar o seu povo, e Mombrana diz nesta mensagem era de Pérgamo, que esta é uma recompensa para cada mensageiro. E quando Brana foi na visão, Deus falou para ele, quando Brana interrogou: quem são esses? Esses são teu povo. Você é povo de quem? Aí você diz: sou povo de João. Vamos daqui na mensagem, a festa das trombetas, parágrafo 264. Porque está sendo ensinado, irmão, que temos um outro mensageiro aqui para apresentar a Jesus, e que representa a noiva aqui. Está sendo pregado que nós não podemos andar com Brana, mas andamos com outro mensageiro, um outro homem, João. Eu quero ler com você a festa das trombetas, 264, para nós vermos lá em Apocalipse 10 quantos mensageiros tem. Porque a promessa que Deus deu a cada mensageiro é que esse mensageiro no dia vai apresentar o seu povo a Jesus. Então lá em Apocalipse 10 vamos encontrar este mensageiro que vai nos apresentar a Jesus. Certo? Vamos ler? 264, a festa das trombetas, já li várias vezes, preciso ler outra vez, porque tem que ser pregado esse prego e dobrar a ponta
para não sair mais. Preste bem atenção. Vamos aqui, 264. Olhem, quero dizer uma coisa a mais. Atentamente agora. Não percam isto. Quão tremendo da mensagem do sétimo anjo. Quão tremendo da mensagem do sétimo anjo. Entre parênteses, o mensageiro, não hoje, mas o mensageiro do sétimo selo. E Apocalipse 10 era o sétimo selo. Deu para entender isso? Então, se Apocalipse 10 é o sétimo selo, e o sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo, logo, esse sétimo anjo é o mensageiro, não hoje, mas o mensageiro de Apocalipse 10. Então, se ele é o mensageiro de Apocalipse 10, ele tem uma recompensa, como Deus deu a Paulo, a de apresentar o seu povo no seu dia a Jesus. Este mensageiro de Apocalipse 10, que é o sétimo selo, que é o sétimo anjo, o mensageiro de Apocalipse 10, é ele que apresentará o seu povo a Jesus Cristo. Não me venha colocar um outro mensageiro aqui, porque este é o único mensageiro que apresentará o povo do dia final a Jesus, como Paulo apresentará o seu povo a Jesus, e assim sucessivamente cada mensageiro de cada era. Porque esta é a recompensa do mensageiro. E Deus prometeu isto a Paulo, prometeu a cada um dos mensageiros das eras, e você vê nesse dia final o mensageiro do sétimo selo, o sétimo anjo, e Apocalipse 10 era o sétimo selo. Então, vamos prosseguir aqui na leitura, certo? Da era de Pérgamo, porque eu gosto de ver isto claro, cristalino. A era de Pérgamo, essa parte final aqui, 168. Preciso repetir esse parágrafo. Aí você diz, mas as eras foi pregada em 60 e 61. Mas você tem que saber, foi pregada assim antes dos selos. Mas o irmão Breno não distribuiu essas eras aos irmãos, senão depois que ele pregou os selos. O irmão Breno pegou as eras pregadas antes dos selos e as corrigiu com selos para depois distribuí-las. Você pode pegar as eras que está de acordo. É por isso que o irmão Breno falou na era de Laodiceia, 38, ele disse, o que são 7 trovões? Ele disse, são as revelações contidas nos selos. Porque as eras foram distribuídas depois da pregação dos selos, que Brana corrigiu as eras com os selos. Então, 168, vamos ler de novo. Diz, ora, desde que cada uma dessas mensagens é dirigida ao anjo, mensageiro humano, que você tem 7 eras, 7 anjos, esses 7 anjos são 7 homens, uma responsabilidade muito grande, tanto como um maravilhoso privilégio é a sua porção. Para estes homens, mensageiros, Deus faz promessas especiais, como no caso dos 12 apóstolos, se assentando em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Neste caso, depois, recordem que Paulo recebeu uma promessa especial. Que promessa? A de apresentar as pessoas da noiva em seu dia a Jesus. Certo, meus irmãos? Aí você diz, mas nós não estamos mais na era de Laodiceia. Porque o irmão Brana veio para a era de Laodiceia. Não estamos mais na era de Laodiceia. Estamos na era da noiva. Na era da noiva tem um outro mensageiro. Eu te pergunto, a era da noiva começou quando? De 2000 para cá ou no tempo do irmão Brana? Para que você tenha um mensageiro da era da noiva,
Você tem que ver, como o Brana mostrou. Este mensageiro, ele veio a Laodiceia, o sétimo anjo. Apocalipse 3,14 diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Este era Brana. Ele estava em Laodiceia. Laodiceia era pentecostal e Brana estava entre os pentecostais com a primeira e segunda etapa. Mas na sua terceira etapa você já o encontra em Apocalipse 10, exercendo o sétimo selo, de 63 a 65. E como disse para você, Apocalipse 10 inteiro é o sétimo selo, e você diz, irmão Brana disse, o mensageiro do sétimo selo. Apocalipse 10, o mensageiro. Lá em Apocalipse 10 já é a era da noiva. Vamos ler aqui na mensagem. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Parágrafo, quero ler com você 2 parágrafos. 56 e depois 62. 56. Podemos ler? Eventos modernos são esclarecidos por profecia. 56. Diz o profeta assim, porque a desculpa é, não estamos na era de Laodiceia, porque o mensageiro Brana foi para Laodiceia, estamos na era da noiva, tem outro mensageiro aqui na era da noiva. Vamos ver aqui. Não estamos vivendo em uma era pentecostal. O que era pentecostal? Laodiceia. Ou seja, não estamos vivendo na era Laodiceia, era pentecostal. Não estamos. Estamos vivendo em outra era. Esse estamos vivendo em outra era no tempo do irmão Brana. Ele já estava vivendo em outra era que não era Laodiceia. Não era mais pentecostal. Ele pregou essa mensagem aqui em 6 de dezembro de 65. Ele disse, estamos vivendo em outra era. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista. Estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva. Agora, o 62. Dessa mesma mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecia. Ele diz assim, ó, agora, e com paciência temos de esperar por isto, pelas profecias que estão prometidas, cada uma delas tem de se cumprir em sua era. Porque isso prediz para nós, o autor fez isto antes, e esperamos vê-lo fazer isto novamente. Em que tempo estamos vivendo? E como um calendário, você olha no calendário para descobrir em que dia do ano você está vivendo, e você olha para a Bíblia de Deus para ver e ver em que era estamos. Não é estaremos, é estamos vivendo. Aí ele diz, não estamos vivendo na era metodista, na era batista. Quero grifar essa parte aqui. Estamos vivendo na era da noiva. Quando? Em 65. Então Brana estava na era Laodiceia pentecostal, com a primeira e segunda etapa. Ele sai da era porque ele é expulso com o ministério dos selos. E ele já está agora em Apocalipse 10. Você encontra ele lá, o sétimo anjo, na era da noiva, o sétimo selo. E estamos na era da noiva, no tempo do irmão Brana. Então, não venha me dizer que a era da noiva começou de 2000 para cá, para colocar um outro mensageiro ali. Quando a era da noiva começou com o irmão Brana. E Apocalipse 10 é a era da noiva, é a era da águia. É quando você o vê como um profeta vidente, genuíno e verdadeiro, com o ministério profético da pedra de coroa. É o sétimo anjo. Aleluia. Glória a Deus. Vou ler agora, para concluir, o único lugar de adoração provido por Deus, e é este mensageiro que veio a Laodiceia, primeira e segunda etapa,
por divina discernimento de espíritos, nas campanhas, que sai de Laodiceia para exercer a terceira etapa do ministério em Apocalipse 10, na era da noiva, que é o mensageiro de Apocalipse 10, o sétimo selo, que deve apresentar a noiva, cada um dos irmãos desse último tempo, a Jesus Cristo. E é esse o motivo de, no dia do arrebatamento, assim como Paulo vai sair da sepultura e seu grupo, Irineu vai sair da sepultura e seu grupo, Martim vai sair da sepultura e seu grupo, Columba vai sair da sepultura com seu grupo, Lutero vai sair da sepultura com seu grupo, Wesley vai sair da sepultura com seu grupo, Brana vai sair da sepultura com seu grupo, do seu tempo e desse tempo, para apresentar a Jesus. Vamos ler aqui o único lugar de oração provido por Deus, a partir do parágrafo 'Glória a Deus'. Duzentos e 262. O profeta diz assim: os luteranos, sob justificação os pés, elevaram-se assim. Wesley, sob a santificação, os pentecostais, sob os braços, as obras e os feitos e assim por diante tiveram de ser calvinistas, ou tiveram de ser arminianos, tiveram de ser legalistas. Quero agora enfatizar essa última parte do parágrafo 262. Mas agora, no tempo do irmão Brana, chegamos à cabeça. Não é chegaremos, chegamos à cabeça. A pedra de coroa. Chegamos lá atrás, a cabeça chegou, foi lá atrás. A cabeça desceu, Cristo. Você o vê no Monte Pôr do Sol, a sua cabeça. A nuvem formada por 7 anjos, mostrando Cristo descendo, cumprindo Apocalipse 10, 1, era o anjo forte descendo, é Cristo, a cabeça, ou o cabeça. Chegamos à cabeça, a pedra de coroa. Aí você toma lá a mensagem, provando a sua palavra, o irmão Brana diz que há uma parte que une a cabeça e o corpo. Porque o irmão Brana de Lutero foi os pés, o Wesley as coxas, pentecostais os ombros, mas ele é a cabeça. Diz, e tem uma parte que une isto, a cabeça com o corpo. Que parte é esta? É o pescoço. Você não vê cabeça sem pescoço. E ele diz, esta é a hora em que estamos vivendo agora, no tempo do irmão Brana. Então você tem esse corpo formado, Lutero os pés, Wesley as coxas, pentecostais os ombros, a cabeça Cristo desceu e Brana o pescoço. Brana o pescoço, a cabeça desceu no pescoço. Eu pergunto, o corpo está formado ou não está formado? Sim ou não? O Brana diz aqui que sim. Quero ler aqui na mensagem. Cristo é o mistério, Cristo é revelado na sua própria palavra. Ele diz, o corpo está formado.
Cristo é revelado em sua própria palavra. O que eu quero dizer com isso? Se o corpo está formado desde a época de Brana, se o corpo está formado, qual é esse membro que aparece aqui fora, de 2000 para cá? Que membro é esse? Fora do corpo. Tem algum membro fora da cabeça, depois da cabeça, além da cabeça, tem algum corpo para aparecer depois? Que eu saiba, a cabeça é o último. O último é a cabeça. (159). Podemos ler? No meio do parágrafo, lá embaixo, ele diz: eles não creem em tal coisa como profetas. E então, eles não creem nisto em profetas. Eles creem que Malaquias 4 é para ser de certa igreja ou de certa organização. Quando ele veio pela primeira vez, ele era um homem. Quando ele veio pela segunda vez, ele era um homem. Quando ele veio pela segunda vez, com uma porção dobrada, ele era um homem. Quando ele veio na forma de João Batista, ele era um homem. Ele está falando aqui do espírito de Elias. Elias, o tisbita, profeta, um homem. O espírito, a porção dobrada de Elias em Eliseu, era um homem, não era uma organização, um grupo, era um homem. Aí diz, ele veio na forma de João Batista, o terceiro Elias. Não era um grupo, era um homem. Veio nos últimos dias, que é o quarto Elias, que é o irmão Brana, de Malaquias 4. Eis que vos envia o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele disse, vem nos últimos dias, quando a luz do entardecer começar a brilhar, olhos abrirão, e você verá onde você está indo. Então, quero grifar aqui. Então, quando Elias vem, então o corpo já está formado. 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 Quando? Quando o quarto Elias vem. Não sou eu que estou dizendo que o corpo já está formado. É o irmão Branco, então o corpo já está formado. O cabeça desceu, foi lá. Não é aqui que ele desce no arrebatamento, não. Desceu lá no pescoço Brana. O pescoço é o último membro desse corpo, cujo glúteo aos pés, o eixo das coxas, pentecostais os ombros. O pescoço é o último membro do corpo. E o cabeça, Cristo, vem e desce nesse pescoço, para que o corpo inteiro seja formado em unidade. E Cristo é o cabeça, ele é o anjo forte, ele é Cristo que desceu do céu. Você vê o sétimo anjo da terra, é o último membro. Aí você diz, onde que está isso, pastor? Vamos aqui na mensagem, o segundo selo. O segundo selo, parágrafo 14. Segundo selo, 14. Podemos ler? O profeta diz, eu não estou seguro. Ele diz, quem que é ele? Irmão Livile. Irmão Livile, no parágrafo 12 e 13, irmão Livile está falando por um bilhetinho que ele deu para o irmão Brana. Não vou ler o parágrafo 12 e 13 para não prolongar, mas no 12 e 13, irmão Brana fala do irmão Livile, doutor Livile, que deu um bilhetinho para ele, irmão Brana. E no bilhetinho dizia isso aqui, ó. Eu não estou seguro, mas ele diz,
Irmão Brana, irmão Livale dizendo para o irmão Brana no bilhetim: irmão Brana, eu não estou seguro, mas eu creio que Policarpo foi um estudante de São João. Isto correto, ele foi. Eu penso que Irineu foi um estudante de Policarpo, isto é correto, exatamente. Irineu disse, Jesus voltará. Quando? E Jesus voltará quando o último membro eleito do corpo de Cristo entrar. Jesus voltará. 15. Isso foi Irineu, cerca de 400 anos após a morte de Cristo. Ele disse: quando esta última era entrar, que é a Laodiceia, isto está no concílio pré-nicéia. Vocês companheiros aqui, leiam, estudam a Escritura e estudam, melhor dizendo, que estudam a história da Bíblia, vocês encontrarão no concílio pré-nicéia. E eu creio que está no primeiro livro ou no segundo livro. O Breno está citando o livro pré-nicéia, onde está escrito que Irineu falou. E disse aqui, vocês encontrarão isto. Agora, ele viu isto. Anos atrás, ele disse: o último eleito, esse eleito, quando ele entrar. Certo? Agora, este último membro do corpo de Cristo. E quando ele entra, o que acontece? Aí tudo vem à luz. Parágrafo 97, o quarto selo. O Brando se refere ao mesmo bilhete que o irmão Livale deu, 97. Como o doutor Livale, eu creio que continua na reunião em algum lugar. Não o vejo por dias, creio que não tenho visto. Ele está aqui. Bem, outro dia ele me enviou este folheto, este bilhete, sobre o que Irineu disse. Bem, eu tomei Irineu por longo tempo por ser um anjo da era da igreja que ele foi. Mas ele disse: quando aquele último membro do corpo tiver entrado, quando aquele último membro do corpo de Cristo tiver entrado, nesta última era, o que acontece? A coisa toda seria revelada naquele tempo. E aqui estamos no dia. Que dia? Que o último membro do Cristo entre. O último membro do corpo de Cristo entra e diz: aqui está. E naquele dia a coisa toda será revelada. Aí eu pergunto para você: a coisa toda já foi revelada? Então este último membro do corpo de Cristo já entrou. É por isso que a cabeça desceu lá no tempo do irmão Brana, Cristo, os selos. Ele diz: o corpo já está formado. E se está formado o corpo lá atrás, o corpo está formado. Eu te pergunto, o que aparece depois, aqui de 2000, é outro membro? Tem outro membro? Além do pescoço e da cabeça? Voltando lá para terminar, tem que terminar. O único lugar de oração provido por Deus. O único lugar de oração provido por Deus. Voltando lá. 263. Preciso terminar. Porque Deus deu essa promessa a cada mensageiro, a cada anjo. E esta recompensa é de apresentar o povo do seu dia a Jesus. Eu te pergunto, quem é que vai te apresentar a Jesus? Quem é que vai te apresentar a Jesus? Fique com essa interrogação na sua cabeça. Estão colocando um outro homem aqui para apresentar. (263) O único lugar da oração. Presta bem atenção. A pedra angular bradando o quê? Graça, graça.
passou da morte e credo a uma palavra viva do Deus vivo, o único plano provido por Deus para a sua era. Teus filhos na era da palavra, vivificados pelo Espírito, como uma centelha que é acesa de alguma coisa para vivificá-la, e assentados agora nos lugares celestiais, em tempo presente, já vimos e sujeitos, já vivos e sujeitos a cada promessa na palavra. Então, o que faz isso? Queria enfatizar essa parte final. Você, sendo uma parte do gene de Deus, uma parte da palavra, outros homens, uma parte da palavra de Deus, assentados juntos, manifestam o corpo inteiro de Cristo. Porque não há fermento entre vós ou vocês. Está vendo a respeito do que ele está falando? Nenhum fermento entre vocês, apenas a palavra somente, assentados em lugares celestiais, na porta onde ele pôs o seu nome, Cristo Jesus. Amém, diz o profeta. Então, você é parte desta palavra. Que palavra? Que palavra? Parte desta palavra. Uma parte do gene de Deus, uma parte da palavra. Outros homens, uma parte da palavra de Deus, assentados juntos, manifestam o corpo inteiro de Cristo. E o corpo inteiro de Cristo é uma parte da palavra Lutero, os pés. Outra parte da palavra Wesley, as coxas. Outra parte da palavra Pentecostais, os ombros. Outra parte da palavra Brana, o pescoço, que recebe a cabeça, a pedra de coroa, Cristo. Recebe Apocalipse 10, a era da noiva, que o anjo forte desce com o livro aberto. Você vê Brana, o sétimo anjo, mensageiro de Apocalipse 10. O representante é o que apresentará esta noiva a Jesus, que não há outro mensageiro depois de Brana. Aí eu disse, João é o mensageiro do dia. A Brana diz que João, da ilha de Patmos, representa cada crente de cada era. Aquele João da ilha de Patmos representa cada crente de cada era. Não é só essa era aqui, final. Representa toda a igreja, os crentes raptados. Os crentes raptados. Aquele João da ilha de Patmos representa os crentes raptados. E que são os crentes raptados? Os irmãos de todas as eras. Você quer forçar a barra, colocar um outro mensageiro, dizer que ele vai nos apresentar Jesus? Você está dizendo com isso, você tem um oitavo mensageiro. Aí você quer dizer, então, mas não tem oitavo mensageiro, porque são só 7 eras, 7 mensageiros. Você tem que ver a era da noiva. Eu já disse e mostrei para você que o irmão Brana estava na era da noiva no seu dia. Ele é o mensageiro da era da noiva. O irmão Brana. Ele é o profeta desta noiva. Porque a noiva tem um ministério profético, tem, por meio de Brana, o sétimo anjo. Os pastores, evangelistas e mestres não são profetas, não, irmão. Profeta vidente é Brana, ele é o profeta desta era da noiva, ele é o profeta da noiva. Agora é lamentável porque você tem pessoas que discordam e não tomam o exemplo que Brana deu aqui. Vamos ler a mensagem Shalom, porque você vê as discórdias.
quando se discordar de alguém, temos que ter este exemplo que Brana deu aqui, certo? Quando você vê alguém discordando de outro alguém, não se comportando como Brana aqui se comportou, alguma coisa está errada. Porque Brana discordava de muita gente, e muita gente discordava de Brana no seu dia. A Brana, mesmo discordando das pessoas, pregadores, que pregavam diferente dele, olha o comportamento de Brana. Vamos ler? Shalom, parágrafo 254. Shalom, parágrafo 274. Preste atenção no que Brana fala. Esse é um exemplo para nós. 264. Se eu puder discordar de alguém, bastante, e ainda amá-lo. Se eu puder discordar de alguém ainda bastante e ainda amá-lo. Por quê? Se eu discordar dele só por discordar, sou um hipócrita. Porque ninguém discorda de alguém só por discordar. Se eu discordar de alguém só por discordar, sou um hipócrita. Não estou à altura de ficar de pé aqui. Mas, se eu discordar dele ou de alguém, por causa de companheirismo e amor e entendimento, se eu discordar de alguém por causa de companheirismo e amor e entendimento, não importa o que ele faça, ainda assim ele é meu precioso irmão. Eu permaneço com ele. Sim, verdade. É exatamente isso. Se isso não estiver em meu coração, então Deus me tire deste púlpito. Não estou à altura de estar aqui. Isso mesmo. Digo isso por causa de amor e de algo que vejo se aproximar. E ele nunca me deixou estar errado nisso até agora, porque sempre tem sido a palavra dele. Assim que Deus os abençoe. Então podemos discordar dos trinitarianos, mas amá-los. E não discordar só por discordar. Mas Brana disse, mas se eu discordar dele por causa de companheirismo e amor e entendimento, não importa o que ele faça, ainda assim ele é meu precioso irmão. Mas tem pessoas que discordam e chamam o outro de demônio, de Judas, de Satanás do púlpito, ofendendo as pessoas, e dizem que fazem isso porque Jesus chamou a pessoa de demônio, de Judas, chamou ele. Jesus chamou Judas de quê? De amigo. Não suportam discordar. Viram inimigos de todo mundo, dos trinitarianos, dos dualistas, da primeira e segunda etapa. Não temos que ter inimigo das pessoas, ser inimigos delas e tê-las como inimigos, porque discordam. Brana diz aqui, se eu não puder discordar de alguém bastante, ainda amá-lo. Porque se eu discordar dele só por discordar, sou um hipócrita. Não estou à altura de ficar aqui de pé. Mas se eu discordar dele por causa de companheirismo e amor e entendimento, não importa o que ele faça, ainda assim ele é meu irmão, precioso irmão. Eu permaneço com ele. Sim, verdade, é exatamente isso. Se isso não estiver em meu coração, então Deus me tire deste púlpito. Não estou à altura de estar aqui de pé. Isso mesmo. Digo isso por causa do amor. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter as pessoas que discordam de nós, a amá-las o suficiente e não tê-las
como inimigos ao ponto de, numa pregação, ofendê-las, ao ponto de expulsá-las. Isso não é nosso papel, julgar ninguém. Quem julga é Cristo. Ele é o julgador. Que Deus nos ajude a amar as pessoas. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, pedimos a Tua graça soberana. Ajuda-nos, Pai. Cada um de nós precisamos do Teu amor divino. As pessoas precisam ver em nós o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amar de todo o seu coração, fazer o bem sempre estender a mão, seja quem for. Sempre ajudar sem querer receber, ser ofendido e não ofender, isso é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo de coração. Nunca deixar um irmão ofendido, se ele estiver de coração ferido. Então peça te perdoa. Então por que você não perdoa? Só vão pros céus que sabem amar. O céu é puro e não cabe rancor. Uma pessoa que serve a Deus jamais pode esquecer que sem amor é impossível viver. Quem ama sabe abraçar seu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo de coração. Nunca deixar um irmão ofendido, se ele estiver de coração ferido. Então peça perdão, Deus te perdoa. Então por que você não perdoa? Só vão pros céus que sabem amar. O céu é puro e não cabe rancor. Uma pessoa que serve a Deus jamais pode esquecer que sem amor é impossível viver. Quem ama sabe abraçar seu irmão. Quem ama sabe